Olha, ponto para uma execução no interesse do exequente. Em recente decisão, foi admitida a possibilidade de penhora de cotas sociais sem que isso viole a affectus societatis, que é aquela intenção entre os sócios, mesmo quando a empresa cujas cotas foram penhoradas esteja ali em recuperação judicial. Agora, há uma larga diferença entre conhecer e usar o conhecimento. Então, se fosse uma receita de bolo, perguntaríamos quais ingredientes e como usá-los para fazer o bolo. Só que aqui, o nosso bolo pronto é o resultado na execução. Então, a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: o que é necessário conhecer e fazer para manejar esse tipo de pedido numa execução? No nosso caso, o devedor era o sócio e não a sociedade. Por isso, sabendo como fazer a investigação patrimonial do devedor, pessoa física, você poderá chegar às suas cotas sociais para então penhorá-las. Então, primeiro ponto, saber fazer investigação patrimonial. Só que num caso em que a sociedade esteja em recuperação judicial, é necessário ir um pouco além e ter mais jogo nesse processo. Mesmo que tenha havido essa decisão do STJ, você precisa diferenciar, por exemplo, a decisão de uma turma e a decisão que corresponde a um precedente obrigatório. No caso, foi uma decisão de turma. Então, se você passar por um caso assim, sem dúvidas, precisará manejar um agravo de instrumento ou suas contrarrazões, um RESP ou suas contrarrazões, ou até mesmo um agravo no RESP para poder garantir que ele seja conhecido, ou quiçá um agravo interno para levar ele para a turma. Ora, eu costumo dizer que assim como um carro não é carro se não tiver rodas, o advogado não é advogado se não manejar o processo, guardar as devidas proporções. Então, segundo ponto, manejar recursos. Mas não para por aí. Você penhorou as cotas sociais e agora vai fazer o que depois de penhoradas essas cotas sociais? Observe que a penhora de cotas não autoriza simplesmente a entrar na empresa, abrir o caixa da empresa, ainda mais em se tratando de uma empresa em recuperação judicial. Por isso, há necessidade de saber exatamente os desdobramentos possíveis diante de uma penhora de cotas sociais, senão não vai fazer diferença na sua execução. E no nosso caso, como se trata de uma empresa em recuperação judicial, ainda será preciso conhecer as regras de cooperação jurisdicional. Observe que a execução contra o sócio está num juízo comum, enquanto a recuperação judicial está lá correndo no juízo falimentar. Então, são processos que têm relação entre si, mas estão em lugares diferentes. Logo, eles não podem ser reunidos por uma questão de competência. E é aí que entram as regras de cooperação jurisdicional, que é mais um dos desdobramentos do processo a ser dominado pelo advogado, pois neste caso é o advogado que vai funcionar como maestro para coordenar essa orquestra entre aqueles dois juízos, mesmo que eles, os juízes, não saibam que você é o advogado maestro nessa orquestra. Percebe como o advogado é essencial à justiça? Afinal, sem maestro não tem orquestra, e para o juiz julgar, alguém tem que pedir. Mas assim como sem rodas no carro, sem dominar o processo, o advogado será menos advogado. E percebe como simplesmente não podemos parar de estudar e nos preparar. E eu não sei se você sabe, mas há mais de 30 semanas eu ministro uma aula gratuita todas as terças-feiras à noite. E tudo o que você tem que fazer para dominar mais um pedacinho do processo é estar lá na aula comigo e com os colegas que vêm fazendo coro a este movimento de estrategistas processuais. Então é isso aí. Eu te vejo toda terça às 21 horas no meu canal do YouTube. É só você se inscrever no canal para receber as notificações das próximas aulas.